Para você que nos acompanha na Ilha do Mel FM, hoje nós temos um dia especial. 1º de maio, a gente comemora o Dia da Literatura e a gente vai falar da maior parnanguara de todos os tempos. Também a maior poetisa do estado do Paraná em sua história, a primeira colunista social brasileira e tantos outros títulos que a maravilhosa Júlia da Costa carrega consigo. Porém, a gente vai conhecer uma história de tristeza, de um mundo dominado pelo patriarcado, onde as mulheres não podiam escolher as suas profissões, nem mesmo a quem elas deviam amar. Sobre esse assunto, eu converso com o historiador Hamilton Júnior. Hamilton, mais uma vez, é sempre um prazer estar recebendo você aqui com a gente na Ilha do Mel FM. E é claro, a gente comemora, lembra junto o Dia da Literatura com a nossa maior expoente, a maravilhosa Júlia da Costa. Bom dia. Mais uma vez, obrigado por nós podermos estar aqui e falarmos sobre história, né? Como é importante esse resgate de história que está sendo feito pela Ilha do Mel, porque isso é uma coisa muito importante para o Parnanguara, essa ligação de volta com o passado, né? Dele se reencontrando com a história dele. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Júlia da Costa. Júlia da Costa foi uma personagem importante em Paranaguá. Alguns conhecem, outros não. Talvez a primeira poetisa do Paraná, a primeira colunista social do Brasil, pianista, uma mulher muito à frente do tempo dela. Era uma mulher que pintava o cabelo, era uma rebelde e depois acabou sofrendo muito. Júlia da Costa nasceu em Paranaguá em 1º de julho de 1844. O pai dela se chamava Alexandre José da Costa e a mãe Maria Leopoldina da Costa. Então, eles viveram em Paranaguá. Em 1849, 1850, ela acabou ficando órfã e a mãe dela ainda ficou um período aqui em Paranaguá, mas acabou ficando sem posses, preferiu morar junto com o irmão em São Francisco. O irmão dela era tabelião, o outro irmão era militar, e ela pegou a Júlia e foi para lá. Mas a Júlia viveu em Paranaguá. Ela tinha uma memória muito grande sobre Paranaguá, e quando ela começa a escrever, logo depois que ela chega em São Francisco, ela devia ter 14, 15 anos, ela fala sobre essa questão da saudade da terra. Então, ela passou a vida inteira dela sentindo saudades de Paranaguá. E o maior desejo dela era voltar para cá em algum momento. A história que nós sabemos é que um padre, o padre Joaquim, leu os escritos dela nos jornais, né, e foi para São Francisco em 1867 e incentivou ela a publicar um livro, que é bem mais plausível, porque esse tio dela, que era o Arrimo, ele faleceu. A mãe ficou desamparada e daí ela solicita para o governo imperial uma pensão, que não é dada. E a Júlia da Costa, por pressão dos próprios jornais, porque ela já escrevia nos jornais com pseudônimos, porque mulher não podia escrever naquela época, mulher não podia ter inteligência. Ela mesma falava sobre isso, que uma mulher que tivesse inteligência era fatal. E aí a gente pode dizer que ela era uma mulher à frente do seu tempo, porque mesmo sem as mulheres poderem ter diplomas, ela foi estudar. Ela começa a escrever as poesias, primeiramente usando o pseudônimo, né? Vários pseudônimos. Ela tinha JC, J. Costa, vários pseudônimos ela usou para poder escrever, porque as mulheres não tinham esse espaço, né, como você está falando. E depois que ela publica daí o primeiro livro, ela começa a se tornar uma poetisa famosa e daí sim ela é conhecida no Brasil inteiro. Depois, a partir de 1867, ela casou em 1871. O Benjamin, ele era um professor de música, um músico, né, um professor, e ele conheceu Júlia da Costa e eles começaram a trocar bilhetes, cartas, né? Isso que ficou muito famoso na vida da Júlia da Costa. Então, eles tinham uma maneira de se relacionar por carta, foi uma paixão maluca. E ele fala sobre que o amor que ele teve na vida dele era um amor imaturo. Então, ele fala que ele não pôde ficar com aquela pessoa, que é exatamente a Júlia da Costa. Eles se relacionam por cartas e é interessante que eles têm uma comunicação por cartas. Então, conforme ela tocava o piano, ele sabia se tinha visita em casa e se ele podia deixar a carta na janela dela ou numa árvore que ficava próximo da casa dela. E da mesma forma ela... Era uma mulher do seu tempo. Uma mulher do seu tempo. Inclusive, nunca se beijaram. Nunca se beijaram, nunca tiveram nada. Então, foi um amor platônico de verdade. Amor de história, de livro, de romance. Daí, em 1871, ela casa com o Comendador Pereira, né, um comerciante muito famoso
em São Francisco do Sul. Era o homem rico da cidade, vamos dizer, ele tinha muita projeção, mas ele chegou num ponto que ele só avançaria se ele tivesse uma esposa. Porque nessa época, para a pessoa poder se colocar melhor na sociedade, ela tinha que ter festas, tinha que ter recepções, tinha que ter uma mulher, uma família para poder dizer, olha, tem que receber as pessoas, tem que atender e tal. Casou com ela. Quando o Carvo Benjamin volta para São Francisco, daí ela entende que realmente ela precisa seguir a vida dela e daí ela se entrega como a dama da sociedade, esposa do maior político local. Começa a fazer saraus, promover saraus, festas e tal. Então, ali sim a Júlia muda para a dama da sociedade. Ela se torna daí... Uma primeira dama Primeira daquela dama, região. exatamente. Considerada a primeira dama em São Francisco do Sul. O que aconteceu? Em 1894, ela conhece um cara que era um alferes chamado Batista. E esse alferes começa a frequentar a casa dela. E todo mundo virou um escândalo na sociedade, porque o cara ia lá tomar chá e conversa e tal. O que aconteceu? Logo em seguida, ela é interditada. Ela recebe cartas de Paranaguá, do primo Joaquim dela, ela tinha parentes aqui, tinha o primo Joaquim, chamava Joaquinzinho. Esse era um primo que ela se correspondeu a vida inteira. E ele manda cartas para ela pedindo dinheiro, que ele estava numa dificuldade, ele manda notas promissórias, e ela até reclama na carta de retorno, dizendo, olha, não precisa me mandar nada, só me diga o que você precisa, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho algumas propriedades e eu posso dispor de algumas delas. Ela já é viúva. Daí a família do comendador, os sobrinhos dele, interditam ela. Põe no jornal em Florianópolis, em São Francisco, que ninguém podia fazer negócio com ela. E nós sabemos que, pela época, era muito fácil interditar uma mulher. Né? Nós estamos falando de uma sociedade machista, né? Patriarcal, da virada do século XX. Então, inclusive, por lei, as mulheres vão conquistar o direito de negociar terras só no século seguinte. O pessoal fala muito assim sobre ela ter ficado louca. Tem muita gente que fala isso, sabe? Mas eu não acredito que ela ficou louca, porque eu acho... Talvez muito deprimida, porque depressiva, ela se recolhe, isso, né? Ela fica quase uma década sem contato exatamente, com o mundo. Ela não atende ninguém. Daí, inclusive, o doutor Aníbal Ribeiro Filho, aqui de Paranaguá, foi para lá, ela era viva nessa época, foi para lá e encontrou com ela. Passaram uma tarde conversando. Então, ele teve a oportunidade de conversar com ela, era uma pessoa muito inteligente e muito conexa. Mas ela fala nas cartas, quando ela manda as cartas para o primo aqui, principalmente em Paranaguá, que ela fala assim, que a obscuridade livra ela de muitos dissabores. Ela quer dizer o que é isso daí? Que ela estar depressiva livra ela de incômodos. Ou, a gente pode dizer, a vida mais reclusa, exatamente, sem tantos olhares da sociedade, fazia com que ela pudesse viver mais plenamente. Mais tranquilamente, entende? Daí, isso aconteceu na virada do século, né? Ela foi interditada, ela se torna mais, talvez, reclusa, depois disso daí, e ela falece em 1911, dia 12 de julho de 1911. O que aconteceu? Ela é enterrada lá em São Francisco e, num dia, mais ou menos na década de 20, acho que 21, acontece um desabamento no cemitério, deu uma chuva forte naquela época, e o túmulo dela ficou exposto. E é importante a gente lembrar aqui, né, Hamilton, que um dos grandes desejos da vida de Júlia da Costa era ser enterrada em Paranaguá. Sim, era terminar a vida em Paranaguá. Terminar a vida aqui, sim, e o túmulo dela ser aqui. Sim, porque a terra dela era daqui. Ela passa a vida inteira falando sobre a saudade da pátria. A saudade da pátria que ela fala é daqui. E aí ela acaba falecendo e é enterrada lá em São Francisco. Em São Francisco. Isso. Durante um desastre, esse cemitério mexido no túmulo dela. No túmulo dela se encontram os restos mortais. Isso. E trazem para Paranaguá. Trazem para Paranaguá na década de 20. Ela é enterrada na Praça Fernando Amaro. O que aconteceu? Mais ou menos em 2005, 2009, é feita uma reforma na praça, no obelisco, tá, que estava caindo ali, e acharam a caixa dela. Algumas pessoas da cidade, ligadas à história, pessoal talvez do Instituto Histórico, pessoal do Centro de Letras, sabia da história da Júlia da Costa. Sabia que o corpo dela estava ali na Praça Fernando Amaro. Mas a maioria das pessoas nem sabia o que era aquilo, tá? Daí esse corpo foi tirado dali, foi feito o translado para o pátio do Instituto Histórico. Ela está enterrada hoje no pátio, no Panteão dos Heróis do Instituto Histórico, né? Tem 2 corpos lá enterrados.
ela é um dos dois que está lá, tem as poesias dela na parede e tal. E daí ela encontrou o descanso dela de verdade aqui em Paranaguá. 180 anos ela completa no dia 1º de julho, então é importante nós podermos lembrar a memória dela, né, e falar sobre ela, porque é uma pessoa importante e talvez tenha sido uma ícone para as vozes que vieram depois dela em Paranaguá, né? Bom, e para a gente é uma honra poder estar contando hoje e rememorando, comemorando, lembrando junto um pouco mais da trajetória dessa notável, muito provavelmente a mais notável até hoje paranaguara da nossa história, uma mulher à frente do seu tempo e que a gente conhece tão pouco, talvez muito mais pelo nome da rua do que pela trajetória dela. Ela foi uma pessoa que marcou a época, talvez antes dela se tornar uma pessoa famosa, talvez as pessoas não tivessem entendido, ela era rebelde só, mas ela depois ela foi moldando toda uma geração. Com certeza teve muitas mulheres que se influenciaram por ela, né? Nós temos escritores aqui em Paranaguá, vários escritores. Hoje tem um movimento literário bem forte em Paranaguá. Paranaguá é uma cidade cultural, por mais que nós tenhamos um pouco de entendimento, mas Paranaguá é uma cidade cultural, né? Então nós temos vários escritores e muitos deles vieram na trajetória da Júlia da Costa, né? E quando a gente trabalha bem as palavras, trabalha bem a língua, a história, todos os outros setores da sociedade, eles acabam sendo impulsionados. Parabenizar a você que de uma forma ou de outra faz a sua poesia, escreve a sua poesia, contribui de alguma forma com a literatura da cidade. É importante a gente lembrar que a gente tem 2 cursos de letras na Unespar, letras português e letras inglês, que também contribuem e acabam fazendo com que essa roda continue girando. Então, a você escritor, você poeta ou poetisa paranaguara, a nossa singela homenagem nesse dia e, é claro, com muita alegria, uma honra poder falar dessa maravilhosa história da maior paranaguara de todos os tempos, Júlia da Costa. O que você acabou de falar é muito importante. Júlia da Costa dizia assim, que ela veio de um lar onde o português se falava correto e tinha biblioteca. Então, veja a literatura aí, né, presente na vida dela desde o começo. E só agradecer a oportunidade de nós podermos conversar um pouquinho sobre a cultura de Paranaguá, né? O que nós queremos é que as pessoas peguem esse amor de volta pela terra, né, pelo entendimento do que elas são e de onde elas vieram e para onde elas podem ir, né? É isso. Esta foi mais uma edição do Ilha Comemora, para que a gente possa lembrar junto um pouco mais da nossa história. Para a Ilha do Mel FM, a rádio que você vê, Cadu Motia. Rede Notícias. A notícia como ela é.